Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH, da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e nós estamos chegando com uma informação que ela é extremamente importante, extremamente histórica. Porto Alegre será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada pela primeira vez aqui no Brasil. Então, depois de 2014, nós teremos novamente uma edição de Copa do Mundo aqui na capital gaúcha, no estádio Beira-Rio, que voltará a receber jogos. Este anúncio que foi oficializado na última quarta-feira em uma cerimônia no estádio Beira-Rio. E ao longo do programa de hoje nós vamos trazer mais detalhes, também as outras sedes que foram anunciadas pela FIFA, mas a grande notícia é essa, meus amigos. Teremos Copa aqui na capital gaúcha e no estádio Beira-Rio. Mas antes eu também quero aproveitar aqui para agradecer a nossa grande parceria de KTO.bet.br, jogue com responsabilidade, o site é proibido para menores de 18 anos. Trilegal, apoiar o futebol feminino é trilegal. E ainda Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. Olha, foi uma semana marcada especialmente por essa notícia e que, claro, é extremamente comemorada. Como um todo, né, dá muito orgulho de saber que é a nossa capital gaúcha, que passou por um momento tão trágico, assim como o estado no ano passado, diante da enchente que nós tivemos aqui. E agora, em 2027, nós vamos voltar a receber uma edição de Copa do Mundo, meus amigos. E até trazendo alguns detalhes aqui do que nós tivemos nesta cerimônia realizada no estádio Beira-Rio, a FIFA fez este anúncio através de um vídeo que foi gravado pelo presidente da entidade, o Gianni Infantino, e este vídeo foi transmitido no telão do estádio Beira-Rio. Nós tivemos no gramado do estádio a presença do presidente Alessandro Barcelos, o presidente do Inter, do governador do estado, Eduardo Leite, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e ainda o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Depois, todos eles também concederam uma entrevista coletiva para falar deste grande feito, deste grande momento de Porto Alegre e também do estádio Beira-Rio. E já aproveito para passar para vocês aqui também as sedes escolhidas. Falamos de Porto Alegre com o estádio Beira-Rio, mas também os seguintes estádios: Mineirão em Belo Horizonte, Mané Garrincha em Brasília, Fonte Nova em Salvador, Arena Pernambuco em Recife, Arena Castelão em Fortaleza, Maracanã no Rio de Janeiro e a Arena Itaquera em São Paulo. Nós ainda não temos mais detalhes em relação à quantidade de jogos que Porto Alegre vai receber, que o estádio Beira-Rio vai receber, até porque se esperava mais sedes, né, neste anúncio, e foi reduzido apenas para 8 sedes. Então ainda nós vamos aguardar este anúncio oficial por parte da FIFA, mas um detalhe que ele é bastante histórico é que será a terceira vez em que Porto Alegre vai receber uma Copa do Mundo. O estádio Beira-Rio vai sediar pela segunda vez o Mundial e, claro, com esse aspecto inédito, essa edição inédita de uma Copa do Mundo feminina por aqui. Quem sabe, hein, até a seleção brasileira podendo jogar em Porto Alegre. Vale lembrar que logo no anúncio, quando o Brasil foi escolhido como o país sede, nós tivemos uma publicação da Rainha Marta pedindo para que Porto Alegre recebesse o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, quem sabe ainda daqui a 2 anos a seleção brasileira jogando em Porto Alegre por uma edição de Mundial Feminino. E até para a gente já programar na agenda, claro que falta muito tempo ainda, né? Mas também passa assim. O Mundial será realizado entre os dias 24 de junho até 25 de julho de 2027. E até quem vai comandar este trabalho aqui, especialmente em Porto Alegre, a secretária Débora Garcia foi nomeada nesta entrevista coletiva como a secretária extraordinária da Copa aqui em Porto Alegre. Então estará à frente do trabalho. Ela já participou também ainda do projeto quando foi iniciado, participou quando a comitiva da FIFA esteve aqui em Porto Alegre realizando aquele processo de vistoria entre os meses de setembro e novembro do ano passado. E até vale ressaltar aqui que naquele momento Porto Alegre ainda estava se recuperando dos efeitos da enchente, o estádio Beira-Rio também, já que foi bastante afetado, e os profissionais da FIFA puderam
acompanhar e relatar isso, a recuperação da cidade depois de uma tragédia climática que nós tivemos no ano passado. E justamente em uma semana que completa um ano dessa tragédia, nós temos este anúncio, a oficialização com Porto Alegre sendo sede da próxima Copa do Mundo. E claro que a gente vai acompanhar todo este trabalho, a sequência, a divulgação dos jogos, com toda essa expectativa de recebermos o Mundial Feminino em 2027. Mas voltando também aqui para a nossa pauta, para o nosso futebol gaúcho, com o Campeonato Brasileiro entrando na sua reta decisiva, nós teremos dupla Grenal em campo, Juventude, aliás, tem Clássico Gaúcho nesta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Inter e Juventude neste sábado na Montanha dos Vinhedos, e por isso que agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto para falar desse duelo gaúcho. O Grêmio vai voltar a campo somente na segunda-feira contra o Sport, e por isso que a gente vai falar muito sobre esse duelo gaúcho, e hoje o Resenha das Gurias tem o prazer de receber a goleira Renata, a arqueira do Juventude, para a gente falar um pouquinho, Renata, sobre a expectativa primeiro em relação a esse jogo. Já teve duelo gaúcho na rodada passada, quando vocês encararam o Grêmio, mas para saber agora a projeção desta partida contra o Inter. Seja muito bem-vinda ao Resenha, Renata. A gente está trabalhando forte, né? A gente está fazendo uma preparação muito boa, a gente está vindo uns trabalhos bem intensos, porque a gente sabe que o jogo não é fácil, né? Que a gente está enfrentando só times grandes, né? Então, esse não vai ser diferente, né? A gente sabe que tem da nossa, né, capacidade. Vai ser um jogo muito bom, eu acredito. Agora, Renata, tanto o time do Juventude, né, que está buscando essa recuperação na tabela, como o Inter, que também estava em uma situação muito complicada, agora conseguiu emendar 2 vitórias, mas que peso também tem esse jogo para vocês? Porque é uma zona que ela acaba ficando incômoda ali na tabela, né, perto do Z2, mas que peso essa partida tem para vocês? Olha, é uma partida muito importante, né, que a gente precisa pontuar. A gente está fazendo bons jogos, estamos fazendo boas partidas, a gente está conseguindo bater com os times de igual para igual, mas infelizmente a gente está no detalhe, a gente está deixando escapar os pontos, né? E nesse a gente não pode deixar. A gente vai ter que fazer um bom jogo do início ao fim, estar ligada e concentração ao máximo, porque é um jogo que as 2 equipes estão precisando pontuar, né? Então vai ser um jogo muito bom. E até falando sobre as questões, né, que você citou ali, de bater de frente com os times, acho que a gente percebeu isso mais uma vez no jogo contra o Grêmio, que primeiro tempo termina 0-0. Vocês tiveram boas oportunidades, né? Acho que também é uma questão de detalhe, mas o que vocês conversaram depois da partida contra o Grêmio? Claro que teve a derrota por 3-1, mas para acertar esses detalhes, tu acha que está faltando um pouco mais de tranquilidade ali? E aí eu falo nesse caso do ataque mesmo, para ter mais tranquilidade, para colocar a bola para dentro. É um pouco sobre isso também? Sim. Depois do jogo, o Luciano conversou com a gente, né, toda a nossa comissão. E está faltando só um detalhezinho, né? Acho que a gente está muito ansioso, muito afobado para querer fazer o gol. Eu acho que no momento certo vai sair. Mas a gente está naquele assim, a gente precisa, e está acabando, tipo, errando ali, pecando no detalhezinho no final. Mas eu acredito que para esse jogo a gente vai um pouco mais tranquila, nessa questão que a gente está trabalhando bem, a gente vem conversando, a comissão está nos preparando bem, e eu acredito que a gente vai conseguir nesse jogo pontuar, se Deus quiser. E até uma questão, né, na comparação das últimas semanas, é que vocês tiveram a semana livre para treinar. O quanto que isso é positivo, né, em uma primeira fase que ela tem só 15 rodadas, então não parece, mas é tiro muito curto. Nós vamos agora para a 10ª rodada. O quanto que isso foi importante para vocês? Essa semana ela é bom porque a gente consegue ajustar, né, os detalhezinhos, tipo, aonde a gente está pecando, a gente consegue analisar os nossos jogos, aí a gente consegue analisar também a equipe adversária para conseguir fazer encaixar certinho o nosso time, né? Aí eu acho que essa semana é boa para isso, que a gente consegue dar uma continuidade no trabalho, porque às vezes a gente joga domingo, quarta, a gente não tem muito tempo para isso, então é só aqueles treinos mais curtos, até questão de viagens é muito cansativo. Então, essa semana a gente conseguiu trabalhar, a gente está conseguindo, né, trabalhar
a semana inteira, então a gente vai estar conseguindo ajustar certinho tudo que a gente precisa. Renata, como eu falei, né, vamos entrar na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você já trabalha com alguma meta de pontos também? Nesse momento, o Juventude é o primeiro time fora do Z2, mas vocês já conversaram também sobre uma tabela de pontos agora para a sequência? O Juventude até vai encarar equipes que estão na zona do rebaixamento logo na sequência. O que vocês têm conversado também sobre essa meta de pontos? A gente precisa pontuar agora todos os jogos, né? A gente tem que focar, porque para a gente cada jogo que vem é uma final, porque a gente está ali, né, acima da zona do rebaixamento e a gente não quer entrar, né? O nosso objetivo é se permanecer. Então a gente está conseguindo o nosso objetivo. Cada jogo vai ser uma final, cada jogo para a gente vai ter que levar muito a sério, porque cada pontinho que a gente somar nesses próximos jogos vai fazer diferença lá na frente, né? Porque quando a gente pegar os times que estão abaixo da gente, é jogo que é jogo de 6 pontos, né? Como se fala. Renata, até nesse confronto contra o Inter, né? O Inter passou por um momento de oscilação, teve troca do treinador também, agora a chegada do Maurício. Isso, de certa forma, dá alguma vantagem para o Juventude, já que é um trabalho que está recomeçando agora, mesmo que seja um técnico que já trabalhou com a equipe. Como é que vocês pretendem também, de certa forma, tirar até algum proveito dessa situação do Inter? Eu acho, não sei se a gente tem a vantagem nessa questão, né? Porque trabalhando assim como a gente, tipo, claro, ele tá chegando agora, mas acho que como ele já passou ali, já tem alguns meninos que já trabalharam com ele, já sabe do trabalho dele, eu acredito que vai ser de igual para igual e isso. Renata, até a gente já falou diversas questões, né, desse duelo gaúcho, na última rodada também teve o duelo contra o Grêmio, questões de viagem, do desgaste, mas como é que tu tá vendo essa participação do Juventude na elite, essa primeira experiência também para vocês, que eu imagino que, claro, tem a questão da pressão por resultados, né, da pressão por vitórias, pelo rendimento da equipe, mas a experiência mesmo de hoje jogar contra grandes equipes, como é que tem sido tudo isso? Olha, tem sido uma experiência maravilhosa, né? Porque há 3 anos atrás imaginávamos que a gente ia estar jogando uma Série A1, né? Quando eu lembro quando eu cheguei aqui, que a gente era um clube sem série, né? Como se dizia. E hoje, após 3 anos, a gente está jogando contra um Corinthians, um Palmeiras, são os top, né, do Brasil. Tipo, cara, é muito gratificante e para a gente é muito bom, é uma realização de um sonho meu, acho que de todo mundo, né? Porque jogar um brasileiro não é fácil, a gente sabia que ia pegar só pedreira pela frente, que são times que já estão há anos na Série A1, a gente está chegando agora, então para a gente é tudo muito novo, né? Tem meninas que nunca jogaram o Brasileirão A1, então é tudo novidade. E enfrentar esses times, assim, ó, é muito, muito interessante, porque jogar contra os melhores pode-se dizer da América, né? Nem é só do Brasil, é muito bom. E o Juventude a gente está trabalhando para se manter, a gente vai conseguir se manter, porque a gente não chegou à toa aqui, a gente vem trabalhando forte, a gente vem trabalhando duro, dia a dia, tem viagem, é cansativo, é isso, é aquilo, mas a gente está trabalhando para buscar os nossos objetivos, né? Que é se manter na Série A. E até assim, pra ti, Renata, já teve algum jogo assim um pouco mais especial ou que aconteceu alguma coisa que ficou marcado pra ti nessa trajetória? Porque em diversas partidas, né, a gente acompanhou tu fazendo grandes defesas, né, e evitando muitas vezes que o placar fosse um pouco maior contra grandes equipes. Mas teve algum jogo assim especial que tu guarda, assim, que tem uma lembrança boa? Para mim, o jogo do Corinthians. O Corinthians foi muito marcante. Pegou muito, né, naquele jogo, inclusive. Mas tu diz pelo contexto, assim, de enfrentar uma grande equipe, né, de fazer grandes defesas. Teve a derrota, mas, né, de conseguir também, de certa forma, contribuir com a equipe? Sim. O Corinthians, Cara, porque a gente, querendo ou não, o Corinthians é campeão de tudo, né? Eu admiro muito o trabalho do Corinthians. Aí, tipo assim, a gente jogar, sabíamos que não ia ser nada fácil e conseguir fazer. A gente fez
partida para mim foi muito boa, a gente conseguiu segurar elas, porque, né, ali tem Vicky Albuquerque, várias meninas da seleção, e pá, jogar contra elas assim, foi uma realização minha mesmo, muito gratificante. Bom, e até falando agora do próximo compromisso, Renata, vocês vão enfrentar um Inter que no ano passado, nas decisões ali do Campeonato Gaúcho, quase deu para o Juventude, né? Foram duelos muito brigados, né? Com disputa por pênaltis. De certa forma, aqueles duelos do Campeonato Gaúcho do ano passado, eles servem também de lição, de dizer, olha, há muito tempo o Juventude ele vem fazendo frente para a dupla Grenal no Campeonato Gaúcho, mas de mostrar que isso é possível realmente, que pode acontecer nessa rodada? Com certeza, com certeza. São jogos, né, que a gente teve no ano passado ali que foi bem disputado, né, e a gente conseguiu ganhar, infelizmente, no jogo, mas infelizmente nos pênaltis a gente acabou perdendo, mas com certeza a gente consegue levar isso, trazendo o caso para esse próximo jogo, né? Isso aí, sem dúvida. A gente vai fazer um duelo pegado com elas. O que tu acha, assim, que o Juventude ele tem que ter mais atenção nessa partida contra o Inter, assim? A gente acompanha, né? Tem jogadoras muito rápidas, mas o que vocês estão buscando especialmente corrigir para esse jogo? Olha, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Tipo, no nosso ataque ali, tipo, quando a gente tiver a oportunidade, a gente tem que matar o jogo, que muitas vezes a gente está tendo muita chance de matar o jogo, mas a gente não está fazendo, infelizmente. E aí a gente acaba pecando, às vezes, num detalhezinho, e a gente acaba tomando o gol. E quando a gente toma o gol, às vezes a gente está dando aquela parada, né? Então, já foi conversado bastante, a gente já entendeu isso aí. Então, é decidir, tipo, teve uma chance, é matar que vai dar certo, né? Em mais uma oportunidade, vocês vão jogar na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, para fazer também essa convocação ao torcedor, né? Tem promoção de ingresso para quem é sócio do Juventude, tem entrada liberada. Para quem não é, são 2 quilos de alimento não perecível. Mas para fazer também essa convocação ao torcedor de como é importante essa partida para vocês. Com certeza, né? A torcida faz a diferença, né? Então é muito importante que o nosso torcedor vá, né, prestigiar a gente precisa desse apoio, a gente precisa desse, né, do calor da torcida, isso é muito importante. Então, se a nossa torcida puder comparecer, a gente vai ficar muito feliz. Ô, Renata, até assim, questão mais de bastidores, mudou alguma coisa assim desde que vocês estão disputando a elite do Brasileirão em termos de reconhecimento na cidade? O pessoal já reconhece no mercado, na fila ali do pão, como é que é, hein? Sim, sempre tem alguém que conhece a gente. Às vezes a gente sai, ninguém conhece. Sempre tem alguém que reconhece a gente. É bem legal. É uma troca bem legal. E pela altura também, né? Já dá pra entender, né? Alguma coisa. A maioria acha que eu jogo basquete. Acho que eu sou do basquete. Pois é, e Caxias também tem, né? Também é reconhecida por isso. Muito bem. Para a gente fechar, Renata, já encaminhando o nosso bate-papo aqui, nós tivemos, né, nesta semana o anúncio que Porto Alegre vai receber a edição da Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil, o estádio Beira-Rio. Vocês acompanharam esse anúncio, já tinha muita expectativa, né, por Porto Alegre ser confirmada, mas como é que é também para vocês, enquanto atletas, de saber que em 2027 vão poder acompanhar os jogos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma viagem que, né, nesse momento, se a gente fazendo a comparação, né, Porto Alegre e Caxias do Sul ela é curta, ela é rápida, mas como é que vocês receberam também essa notícia? Eu achei muito massa, né? Porque Caxias, a Porto ali é pertinho, então vai ser muito interessante. Que eu vi só depois, né? Não acabei vendo na hora, mas eu vi depois assim os lugares que vai sediar. Eu achei muito interessante. Fiquei muito feliz, né? Que ali no Beira vai receber, é massa. Isso é muito importante para a gente. Muito bem. E é bom que a gente vai poder acompanhar, né, Renata? Vamos estar por aqui, vamos poder acompanhar. Sim. Mas, para a gente fechar, Renata, claro que a gente está na reta decisiva agora do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem Copa do Brasil, né? Tem o Campeonato Gaúcho no segundo semestre. O que tu espera ainda com o Juventude nessa temporada de 2025? O que tu espera ainda também enquanto atleta para esse ano? Olha, assim, o nosso primeiro e principal objetivo é se manter na Série A,
né? O foco total agora é no brasileiro, mas com certeza a gente está lá, né, para a Copa do Brasil, a gente pretende fazer bons jogos e passar, né, as fases. E o gauchão é bater de frente para esse ano chegar numa final, né? Esse ano a gente tem, acho, total condição de chegar numa final. Eu acho que se a gente está conseguindo brigar com equipes tipo, do Brasil inteiro, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom gauchão também. Aqui no Resenha, Renata, a gente sempre tem 2 perguntas, né? Hoje eu não tenho a minha parceira e a minha setorista aqui de juventude, Carol Freitas, que está curtindo as suas merecidas férias, né? Mais uma vez um período de férias para Carol, porque alguém tem que trabalhar aqui nessa empresa, né? O pessoal tem que cumprir os seus compromissos, que é a pergunta sobre a resenha mesmo, né? E eu queria ouvir de ti, assim, quem é a Renata na resenha do vestiário? É aquela atleta mais quietinha, mais concentrada, ou se tiver uma bagunça pequena, dá pra dizer assim, tu também tá junto? Não, eu sou mais quietinha minha, mais reservada, não sou muito da resenha, da folia, não. Prefere ficar sozinha ali no cantinho, um fonezinho, quem sabe? Sim, eu sou mais de boa. Agora vamos para outra parte da pergunta, que é o seguinte, né? Quem é a mais resenha desse vestiário do Juventude atualmente? Mais resenha? Pode ser quem leva a caixinha, quem faz dancinha. Tem várias, né? Tu que escolhe. Tem várias, mas acho que a mais resenha é Rayane. Ó. Figura, Rayane, Bruna, essas aí que comandam o bonde. Muito bem, temos 2 nomes já em relação a este vestiário. Renata, muito obrigada pela atenção aqui com o Resenha das Gurias. Um bom jogo para vocês no final de semana também. Além disso, né, que você possa cumprir os teus objetivos ao longo dessa temporada de 2025. E sempre que precisar, as portas, o microfone do Resenha, eles estão sempre disponíveis. Muito obrigada. Obrigada. E antes da gente fechar esta edição do Resenha das Gurias, aproveitar aqui para repassar os jogos envolvendo as equipes gaúchas. Nós falamos deste clássico gaúcho no sábado às 9 horas da noite na Montanha dos Vinhedos, entre Juventude e Inter. E as gurias gremistas, que só voltarão a campo na segunda-feira, jogando fora de casa, contra o Sport na Ilha do Retiro. Partida marcada para as 3 da tarde. Juventude tentando se afastar dessa zona do rebaixamento. Grêmio e Inter ainda sonhando com uma vaga à próxima fase, a fase de mata-mata. Estamos ingressando agora na 10ª rodada e lembrando que nesta primeira fase são 15 rodadas, apenas as 8 melhores equipes estarão na próxima fase. E antes de fechar, vamos agradecer muito a parceria de KTO. Na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse e palpite, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E Vestibular Fevale, que está com as suas inscrições abertas. Este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Então, atenção para o site way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. E na próxima semana estaremos de volta, quem sabe, né, com a senhora Carol Freitas, que está curtindo as suas férias, né, mas a guerreira ela também precisa voltar, a guerreira também precisa trabalhar, né, meus amigos. Mas para dizer que a gente volta na próxima semana, repercutindo muito o que foi a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o que vem por aí. Teremos também convocação da Seleção Brasileira na próxima semana, tem data FIFA chegando, amistosos contra o Japão aqui no Brasil. Minha gente, tem muito assunto e nós voltamos na próxima semana. Valeu pela parceria, KTO, Trilegal e também Pós-Graduação Fevale.